Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela BCC Television, e agora o programa fica também disponível no nosso site livrosemrevista.com.br, que espera receber a visita de todos vocês, mesmo porque no site não tem só as entrevistas, há também artigos de gente importante, que fala, que opina, muito interessante, e eu acredito que vocês vão gostar também. O programa Livros em Revista sempre tem, como eu faço questão de enfatizar, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que também naturalmente acontecerá dentro de poucos instantes. Antes de passar, primeiramente, assim, diretamente, melhor dizendo, para o nosso convidado especialíssimo, que veio de longe, de Pindamonhangaba, de São, daqueles lá, Taubaté, né? Nos honrar com a presença, eu quero deixar bem claro para todos vocês, como deixo sempre, infelizmente eu não falo isso toda hora, mas hoje cabe. Nós não temos nenhum viés político, credo, cor, religião, inclinação sexual, nós não temos nenhum tipo de prurito, nenhum tipo, inclusive, de contestação. A única exigência básica que fazemos é que o convidado que aqui irá sentar-se tenha um bom conteúdo e, principalmente, um conteúdo honesto, seja qual for a sua opinião ou inclinação. Ao meu lado direito, Nicodemos Sena, um ativista, um sujeito bravo, honestíssimo, e que, ao longo da sua carreira, resolveu também montar uma editora, mas nós não vamos falar da editora, que é uma coisa muito bonita, muito simpática, e também com livros assim bastante honestos, como eu gosto de falar sempre. Vou falar dele primeiro. Nicodemos Sena, paraense, jornalista e escritor, várias vezes laureado, diga-se, ele trouxe aqui um calhamaço de livros que ele editou, é um maluco, está sempre escrevendo esse cara. E sempre lembrado em revistas literárias especializadas, particularmente no exterior, o que é um outro gravame nosso. Os nossos bons autores normalmente são mais lembrados fora, em Portugal principalmente, no exterior, Argentina, Uruguai, Paraguai, e nós aqui às vezes nem conhecemos a sua existência, desafortunadamente. Mas nós vamos mudar essa história, esse viés vai ser mudado. Ex-diretor da União Brasileira dos Escritores, a famosa UBE aqui de São Paulo, e lançou recentemente um libelo que é o Ladrões nos Celeiros, Avante, companheiros, pela editora Letra Selvagem, que é, por coincidência, a editora dele. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Desculpe esse introito todo aqui, mas ele se faz necessário, porque você é uma pessoa importante e acredito que ainda tornar-se-á uma pessoa de cunho mais elevado, e eu faço votos que isso assim seja. Meu caro, o que é que o nosso espequinauta vai encontrar nesse teu livro aí, Ladrões nos Celeiros, Avante, companheiros? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, as palavras que você acaba de falar, me chamou de bravo, né? Bravo no sentido de forte, né? De forte, de persistente. Com né? certeza. O meu pai, que tem 83 anos e que é um caboclo da Amazônia, que mora comigo hoje, ele diz que ele é uma aroeira. Aroeira é uma madeira, né, de lei, que ela tem a característica, ela verga, mas não quebra. É bravo, né? Você sabe que essa é a filosofia do judô, inclusive. O judô nasceu verga, vai até o chão, mas na sua leniência, volta. Aliás, você você me perdoe, eu não conhecia você pessoalmente. Você morou a tua infância com os índios? Isso. Deve ser uma experiência fantástica, né? Eu nasci na fronteira do estado do Pará com o Amazonas, na Amazônia brasileira, né? Nossa. E num afluente, riqueza, né? na nascente de um afluente do rio Tapajós, no rio Arapiuns, né? Arapiuns é o nome de uma tribo extinta,
Ali era, né, era uma região densamente povoada pelos Arapiuns, onde eu nasci. E eu vim para a cidade com 7 anos de idade, né? Embora eu seja branco, branquela assim, mas eu tenho sangue indígena no sangue. Eu tenho sangue indígena, meu pai é um caboclo, né? Mas casou com uma mulher de origem portuguesa, né? De classe média da cidade. E eles foram morar lá no mato, no oco da selva. E com 7 anos de idade, eles me trouxeram com meus irmãos para a cidade. E Né? o que ficou dessa experiência indígena? Que eu fico curiosíssimo. Ficou como sempre, é um período muito forte, né? Até os 7 anos de idade, a criança tem muitas memórias, né? Certamente você tem também muitas reminiscências desse período, não é? Tem. Então ficou muito forte em mim, né? O ambiente de selva, de rio, a possibilidade de você viver múltiplas relações, né, com a natureza. Isso ficou entranhado em mim. Isso se reflete na minha literatura até hoje. O senso de liberdade fica. De liberdade, né? Então eu tenho muita memória desse tempo e também é uma região e é um local que eu volto sempre, né? Eu tenho um contato muito íntimo com a Amazônia, sempre tive. Né, voltando lá, ficando temporadas. Meus primos, alguns deles, né, ainda continuam morando no mesmo lugar onde eu nasci, da minha idade, são caboclos, né? Eu tenho meu primo Nelson, né, que, por exemplo, ele está com 60 anos também, a minha idade. Ele é um caboclo que nunca usou sapato. Uma vez eu levei de presente para ele um sapato, ele foi usar o sapato e 5 minutos depois ele me devolveu. Não, não quero isso, primo. O pé dele é assim hoje. Né? Eu imagino. Mas ele é um doutor de selva, Então, quando eu vou lá, né, eu me deixo conduzir com ele, vamos caçar juntos. Caçar é uma maneira de dizer, porque hoje eu não tenho mais coragem de atirar, né, num animalzinho. Eles atiram, eles matam. Porque eles matam para comer. Sobrevivência. Para sobreviver. Né? E é o suficiente para comer. Não são predatórios. Não são predatórios. Lógico, claro. Até porque eles não têm geladeira, não tem luz elétrica. Né? Então não adianta ficar armazenando, não tem como armazenar. Então eu nasci lá, Ralph, nessa região, vim para a cidade, estudei, tive oportunidade, né? Embora pobre, de uma extração pobre, né? A minha mãe era uma mulher muito ladina, muito faladeira, né? E já escolarizada. Então ela conseguiu em Santarém do Pará, que é a cidade do oeste do Pará, capital, digamos assim, né, daquela região, hoje é uma cidade com 300 mil habitantes, com todos os problemas das cidades grandes já hoje. Qual que não tem? Mas quando eu vivi lá, na década de 70, né, 80, até eu vir para cá em 77, era uma cidade completamente ilhada, isolada, né, do resto do país. Não havia ainda estrada Santarém-Cuiabá, que tem hoje, uma estrada precária, mas existe, né? Eu lembro que para a gente ir para a capital, para as pessoas irem à capital, né, era assim, de barco, uma viagem de 5, 6 dias de barco, e cara. Impraticável. Eu vim conhecer a capital de passagem, em 1977, já com 19 anos de idade, de passagem para São Paulo. Eu fiquei uma semana, né, em Belém, não conhecia a capital do estado até então. Então eu vim para São Paulo em 77, com toda essa carga, essa experiência de Amazônia, moleque de rio, de mato. Né? Na cidade, eu morava na última rua da cidade, uma cidade pequenina de 5 mil habitantes, eu morava na última rua, que nem merecia o nome de rua, na verdade era um caminho. E a minha, um passadiço a minha brincadeira com os colegas, né, era quando saía da escola, a gente armar arapucas e caçar na selva já. A minha avó, né, que me criava, né, eu cresci com a minha avó. A família estava lá, mas minha avó me pegou para xerimbabo. Xerimbabo é o bichinho de estimação. Xerimbabo? Xerimbabo, tupi, né? Então eu era o bichinho de estimação da minha avó. Ela realmente me raptou da família, né? E nunca mais voltei. Te cultuou. Me cultuou, E daí eu devo muito a essa minha avó, uma mulher autoritária, matriarcal, né? Que ralhava com meu pai, já adulto, né? Colocando o dedo no nariz do meu pai, principalmente quando meu pai ia me reivindicar. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe me reivindicando de volta. Olha só. E a minha avó, né?
Se manteve firme. Firme ali, fazia chantagem, né? E tal. E eu cresci com essa disputa. Eu fui muito amado, na verdade, né? A minha avó me queria, meu pai me queria, mas eu sofri porque não cresci com meus pais. O Né? mais legal é você ter consciência disso, né? É. Então, meus personagens, tudo isso, a minha vida, assim como eu sou um escritor, eu sou um escritor que escreve muito em cima das suas vivências. Então, esse período de selva amazônica, né? E essas relações conflituosas que eu tive em família, né, aparecem na vida dos meus personagens. Qual deles, por exemplo? Né? Esse aqui, por exemplo? Esse aqui, Choro por Ti, Belterra, né? Belterra é uma cidadezinha encravada no rio Tapajós, a 50 quilômetros de Santarém, né? Hoje é uma cidade, mas até 2005 era uma vila. Esse é seu tio, senhor? Meu pai. Seu pai? Isso aqui é meu pai, Ralf, Esse é seu pai. né? Eu fiz questão de colocar meu pai na capa. A história desse livro é muito interessante. Ele é uma narrativa, mas eu fiz questão de não disfarçar, não escamotear o nome dos personagens. Eu quis fazer uma homenagem mesmo ao meu pai, que está vivo, Bernardino Sena. Ele foi um menino abandonado, porque a minha avó, que me criou, ficou viúva com 19 anos de idade e 5 filhos. O meu avô, Bernardino Sena, Francisco Sena, morreu com milhares de pessoas, assim, no período de 30 dias, mais ou menos, de um mês, dizimado por uma peste de impaludismo. Uhum. Hoje, o impaludismo se sabe que é malária, mas lá em 1920, 30 mais ou menos, na Amazônia, nem se conhecia, né, bem como que era aquele processo todo das pessoas morrerem, era picada de inseto, do anofelino, né? Então, meu avô e várias pessoas da minha família Sim, foram mortos. Epidemia né? miserável. Epidemia. E o meu pai sobreviveu. E ele cresceu sem a mãe, com 13 anos de idade, ele reencontra com a mãe, ela já morando em Belterra. Em 1914, 4 anos atrás, eu voltei a essa cidade com meu pai, como turista. Eu cresci ouvindo ele me contar essa história, né, desse período em que ele reencontra a mãe em Belterra. Belterra era administrada pelos norte-americanos, em pleno governo, em pleno Estado Novo. O Vargas. O Vargas fez um acordo com os norte-americanos, né, cedeu aquele território que os americanos instalaram a plantação de seringa de uma maneira científica, planificada, tudo, né, para suprir a necessidade do látex, né, com o qual se fazia os pneumáticos, tendo em vista que os seringais da Malásia, da Inglaterra, né, caíram em poder do eixo, do Japão, né, naquele conflito da Segunda Guerra Mundial. Então, os americanos que já estavam interessados na Amazônia, né, intensificaram a produção do látex e da seringueira, da Hevea brasiliensis, lá nesse período, nesse território de Fordlândia e Belterra. Por que eu estou falando isso? Tem a ver com esse livro. O meu pai, ele cresceu, morou 5 anos no período da Segunda Grande Guerra Mundial, nessa cidadezinha administrada por norte-americanos, com mão de obra brasileira, né? Então eu voltei em 2014 lá com meu pai e fiquei um dia andando com ele, né, nas estradas de Belterra. Lá as ruas são chamadas de estrada. Estrada 1, Estrada 2, Estrada 3, né? Mantém essa nomenclatura da época dos norte-americanos, porque realmente eram estradas, né? Na margem das estradas estavam as plantações feitas em quadras, né, das seringueiras, né? Esse é um dos projetos malogrados da Amazônia, mais um deles, né? E esse aqui também faz parte dessa saga? Esse aí foi o primeiro romance meu. Com esse você ganhou alguns bons prêmios, não é? Esse livro aqui eu escrevi, foram 10 anos pesquisando e escrevendo esse livro, 10 anos. Não é A Espera do Nunca Mais? A Espera Nunca Mais. E foi uma viagem, né, foi uma coisa muito, muito profunda esse processo de escrever esse livro. Eu tinha escrito contos, publicado em revistas, né, mas sem nenhuma pretensão. Mas chegou um momento da minha vida, com uns 30, 34 anos, que eu tinha de tomar um rumo da minha vida, né? Eu era jornalista, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, e